E aí, pessoal, eu sou Otávio Manuel da Silva, estudante de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal do Paraná, campus Assis Chateaubriand, que é uma instituição pública de ensino gratuito e com qualidade. O campus possui os seguintes cursos: cursos técnicos integrados ao ensino médio, agricultura, agropecuária, eletromecânica e informática. Cursos técnicos subsequentes: agroecologia, eletromecânica, eletrotécnica e orientação comunitária. E superiores: licenciatura em ciências biológicas, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Este é um trabalho ministrado pelo professor Douglas Souza, que é o desafio de verificação de CPF. O desafio consiste em verificar se o CPF é válido ou não. Primeiramente, o que é um CPF? CPF é o Cadastro de Pessoa Física, um documento brasileiro emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. Seu número é composto por 11 dígitos, sendo os dois últimos os dígitos verificadores, que atestam se o número do CPF é válido. Como verificar se um CPF é válido? Para exemplificar o cálculo, vamos imaginar o número de um CPF hipotético: 123.456.789-10. São os dois últimos dígitos que atestam a validade do CPF, e estes são calculados baseados nos 9 primeiros dígitos. Como que vamos calcular? O primeiro passo é distribuir os 9 primeiros dígitos em linha e depois os seguintes pesos: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Depois vamos multiplicar os valores de cada coluna, depois somar. Tá. A ferramenta que eu estou utilizando é o NetBeans. Já criei o pacote, a classe, pacote desafio, a classe pública desafio, o public, que é o modificador de acesso do método, static, que define o método como estático, void é o tipo de retorno do método, que significa vazio, main, nome do método, que é um nome padrão, string args define que o método deve receber como parâmetro um vetor string renomeado args. Import.java java.util.java não tem esse ponto. .util .scanner. Que ele vai importar o pacote scanner. Vamos instanciar e criar o objeto scanner, que vamos utilizar depois para pedir os dados do CPF. Agora vamos criar o vetor, os vetores, que vai ser do tipo inteiro. O primeiro vai guardar os números do CPF. E vai ter 10 posições. O segundo vai guardar a primeira multiplicação, então vamos chamar de um CPF multi. E também vai ter 10 posições. E por último, já vamos declarar um terceiro vetor, que vai ser para a segunda multiplicação.
Vamos chamá-lo de CPF 2. Sobre os nomes, pode ser escolhido qualquer nome, mas tem que ser um nome que faça lógica, para na hora que você for ver, você vai saber. Então, já criamos os nossos 3 vetores, já declaramos eles como tipos inteiro, declaramos ele. Agora vamos fazer uma estrutura de repetição. Eu vou usar o for, que significa para. For int i já igual a 0 e menor que 9 e mais. Criamos agora, declaramos outra variável i como inteiro, que vai ser igual a 0 e vai ser menor que 9. E cada vez que passar, vai acrescentar 1. O que vai ter dentro do nosso for? Praticamente toda a parte de recolher o CPF, de multiplicar e multiplicar. Então vamos dar uma mensagem na tela, system.out.println. Vamos colocar digite o primeiro número. Como estamos usando o vetor na posição 0, temos que fazer um cálculo para que apareça para o usuário, para ele digitar o primeiro. Se colocamos para ele digitar i, que é a nossa variável que está declarada no vetor, ele vai aparecer 0. E o CPF fica esquisito para o usuário. Então vamos fazer i mais 1. Vai aparecer o primeiro. Mais número do CPF. Número do CPF. Vamos criar um padrão tudo maiúsculo, número do CPF. Ele vai recolher todos, ele vai recolher os números do CPF para o cálculo. Vamos ponto e vírgula. Não. CPF vetor na posição i é igual a input, entrada de dados, ponto next int. Ele até sugere aqui. Ponto e vírgula. Vamos salvar, vamos ver na prática. Digite o primeiro número do CPF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
o que foi vetado, por exemplo, e já está mostrando. Esse primeiro número do CPF está guardado na variável na casa 0, na primeira posição do vetor, que é 0, o 2 na segunda, na terceira, que seria o 1, 0, 1, 2, 3. Agora vamos fazer a multiplicação dos números do CPF vezes os pesos. O primeiro número do CPF vezes 10, o segundo por 9 e assim por diante, até o último número ser multiplicado por 2. Para isso acontecer, vamos utilizar a variável CPF multi, que recebe CPF na posição I, CPF multi na posição I também, vezes, que é representado pelo asterístico, 10 menos I, menos 1. Por que 10 menos 1? 10 menos 1, 10 menos 1 não, 10 menos I, que vai ser 0. Então, o primeiro número do CPF vai ser multiplicado por 10 menos I. 10 menos 0, que é a primeira posição de I, vai ser 10. É o que a gente precisa para ter os números da multiplicação. O primeiro cálculo vai ser guardado no 0, no vetor CPF multi, na posição 0. O CPF hipotético que a gente usou, o 123.456.789-10, vai ser aqui, por exemplo, o primeiro vai ser na posição 0, que é o 1, vezes 10 menos I. Então, 1, que a gente digitou anteriormente, vezes 10, 2 vezes 9, e assim por diante. Vamos voltar aqui o I. Agora já vamos colocar a multiplicação do segundo dígito, para aproveitar toda a estrutura, que é o CPF 2 na posição I, que recebe o CPF na posição I, vezes 11 menos 1, menos I. Agora, por que 11? Porque vai ser acrescentado o primeiro dígito verificador. Então, mais para frente eu explico certinho. Agora vamos realizar a soma para obter os valores para o primeiro verificador e depois eu vou explicar os próximos passos. Então, para somar, vamos declarar a variável soma do tipo inteiro, que vai ser os valores do CPF multi na posição 0, mais CPF multi na posição 1, mais CPF multi fizemos isso do CPF multi 2, 3, 4 até o 8, né, que são as posições que tem número, tem valor, que tem agora a soma, guardada na soma, na variável soma, e vamos ver o que vai dar. A soma do nosso CPF hipotético. A soma deu 210. O resultado obtido, o 210 nesse caso, será dividido por 11,
Considere como quociente apenas o valor inteiro obtido na divisão. O resto da divisão será responsável pelo cálculo do primeiro dígito verificador. O resto da divisão 1, para calcular o dígito verificador, tem que subtrair o resto encontrado, 11 pelo resto. Vamos lá. Vamos apagar essa mensagem. Agora, declarar o int resto div, que é igual, que recebe soma mod 11. Ele vai encontrar o restante da soma. Agora, int resto recebe 11 menos resto div. Vamos declarar aqui já o int verificador 1. Agora, vamos lá. Se o resultado da subtração for maior que 9, o dígito verificador é 0. Caso contrário, o dígito verificador é o resultado dessa subtração. Ou seja, se for maior que 9, ele vai receber o valor 0. E se for menor que 9 ou até 9, vai ser o dígito verificador. Vai ser o próprio número. Agora vamos fazer um if se o resto for menor que 9, verificador 1 é igual resto. Ponto e vírgula. Vamos fechar. Tem uma mais aqui. Else, caso contrário, o verificador 1 vai ser igual a 0. Agora vamos realizar o cálculo do segundo dígito. Para calcular o segundo dígito verificador, fazemos o cálculo de forma análoga ao primeiro dígito, acrescentando ao CPF o dígito encontrado no passo anterior. Na segunda linha, os pesos serão distribuídos começado por 11, que nós já fizemos aqui em cima, declaramos CPF 2, que é igual, que recebe CPF na posição I, vezes 11 menos I. Porém, está faltando o último verificador, que tem que ser acrescentado e multiplicado por 2. Vamos fazer isso agora. Int, segunda parte, recebe verificador 1 multiplicado por 2. Porque aqui em cima foi do 11 até o 3. Faltou o verificador 1, que tem que ser acrescentado, multiplicado por 2. É isso, essa linha. Agora vamos fazer a soma da segunda multiplicação, que vai ser igual à primeira parte. Int soma 2
recebe CPF 2 na posição 0, mais CPF 2 na posição 1, até a posição 8. Até o CPF na posição 8, mais a segunda parte, que é o verificador 1 vezes 2. Agora o processo vai ser o mesmo para encontrar o primeiro verificador. Int resto soma, para dar nomes diferentes, recebe soma 2 mod 11. Ele vai encontrar o resto para o segundo número. Int resto 2, que recebe 11 menos o valor do resto soma. Int verificador 2. Já declaramos que o verificador 2 vai ser de valor inteiro. Ele vai receber o resto 2, que é os números vão ser menores que 9. Sendo assim, o último dígito verificador. Agora, precisamos comparar os dois últimos números do CPF. Agora vamos apresentar uma mensagem para o usuário digitar o primeiro número depois do hífen do CPF e vai ser guardado na variável num, que vai ser inteiro. Num, int num, recebe input, que é a entrada de dados, ponto next int. Agora vamos dar uma outra mensagem, que é para ele digitar o segundo número, que também vai ser armazenado na variável inteira com o nome de num2. Int num2 recebe input, o valor input, que é o de entrada, ponto next int. Como eu havia dito, os dois últimos números são os verificadores. Agora vamos fazer um if. Vamos comparar eles com os nossos resultados. Verificador 1, se ele for igual a num, e verificador 2 for igual a num2, ele é válido. Vamos abrir as chaves, fechar as chaves. Apresentar uma mensagem. O CPF Vamos acrescentar agora os valores do CPF que estão no vetor CPF mais CPF posição 0 mais CPF posição 1, CPF
CPF posição 2, mais CPF posição 3, mais CPF posição 4, na posição 5, mais CPF posição 6, o que faltou a palavra CPF, mais CPF posição 7, mais CPF posição 8, que é a última posição com o valor, mais o hífenzinho que tem no CPF, mais num 2. Mais num 2. Agora, se o verificador 1 for igual a num e verificador for igual a 2, ele é válido. Então, mais a mensagem falando que ele é válido. É válido. Mas se isso não acontecer, ele vai ser inválido. Else. A mesma mensagem, só que em vez de válido é inválido. Ponto e vírgula. Ok. Vamos fazer a indentação, Alt Shift F, para ficar bonitinho. Agora vamos testar. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digite o primeiro número do CPF e depois o hífen, que é o 10, o 1, e o segundo número, o 0. É inválido. Para ser válido, ele deveria ser 9. Zero. Como vimos que nesse caso, o primeiro verificador é 0. 9. É válido. Vamos dar um espacinho aqui e aqui. Salvar de novo e rodar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Como vimos que nesse caso, esse CPF, o primeiro dígito, o verificador é o 0. O segundo, por chute, descobrimos que é a 9. Ele é válido. Então, o CPF dado como exemplo 123.455.789-10 é inválido e o CPF 103.456.789-09 é válido. Podemos colocar também os pontos, que é 1, 2, 3, mais hífen, ponto. 1, 2, 3, mais ponto, 1, 2, 3, traço, agora embaixo, 1, 2, 3, ponto, mais 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, if.
Vamos salvar e executar agora. Agora ele está com os pontos igual a CPF, mostrando que o final 10 é inválido e com os pontos tudo certinho, mostrando com o final 09 é válido. Então é isso, esse é o desafio concluído, sendo esse o algoritmo para a validação do CPF. Obrigado, até mais.